Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de teoria musical. E agora vamos abordar o assunto de intervalo de primeira. Quando é que acontece esse intervalo? O intervalo de primeira acontece quando a nota se repete consecutivamente. Eu vou te mostrar aqui uma partitura, um trecho da música Samba de uma Nota Só. Olha aqui, ó. Todas as vezes que eu repito a nota de forma consecutiva, ó, eu tenho um intervalo de primeira. Normalmente, o intervalo de primeira só acontece dentro de uma melodia. Ele não acontece dentro de uma harmonia. Então, ou quando ele acontece, é só naqueles casos que o acorde se repete, então nós vamos ter intervalos de primeira de um acorde para o outro. Só nessa circunstância. Mas, na maior parte do tempo, ele vai acontecer dentro da melodia. Então, todas essas notas se repetindo aqui, ó, nessa partitura, nós temos para cada uma delas aqui o intervalo de primeira. Então, aqui o intervalo de primeira se repete muitas vezes dentro de uma mesma frase musical. Ok? Bom, o intervalo de primeira ele pode ter três tipos de classificações. A primeira é que ele pode ser um intervalo de primeira justa. Ele pode ser um intervalo de primeira aumentada e pode ser um intervalo de primeira diminuta. Quando é que ele vai ser um intervalo de primeira justa? É quando a nota se repete sem nenhuma alteração. Aqui, repetiu sem nenhuma alteração, nós temos um intervalo de primeira justa. Quando é que vamos ter um intervalo de primeira aumentada? O intervalo de primeira aumentada ele vai acontecer quando eu saio da nota para ela mesma com a alteração ascendente. Ou seja, quando eu saio, por exemplo, de um Dó para um Dó sustenido ou de um Ré bemol para um Ré, por exemplo, né? De um Ré para um Ré sustenido. Então, acontece aqui um intervalo de primeira aumentada. Quando você percebe que essa distância é uma alteração de um semitom, né? Quando é que essa alteração de um semitom não é um intervalo de primeira justa? É esse caso aqui, ó, do Mi para o Fá. Do Mi para o Fá não é primeira justa porque eu não estou saindo de uma nota para ela mesma. Eu estou saindo de uma nota para uma outra nota. Mi é uma nota, Fá é uma outra nota. O Fá não é uma alteração do Mi. E nem vice-versa. Da mesma forma acontece aqui em cima. Ó. O Dó não é uma alteração do Si. E nem vice-versa. Então, essas duas situações aqui não se trata de primeira aumentada. Ok? Primeira aumentada é quando eu saio de uma nota para ela mesma com alteração ou da alteração da nota para ela mesma sem alteração. Dó para Dó sustenido. Ré para Ré sustenido. Digamos que não tivesse o Ré sustenido aqui, tivesse um Ré bemol aqui e um Ré natural aqui. Também é um intervalo de primeira aumentada. Quando é que o intervalo vai ser de primeira diminuta? Quando eu saio de uma nota para ela mesma com alteração descendente. De Si para Si bemol. De Lá para Lá bemol. Sol para Sol bemol. Tá vendo? A mesma coisa aconteceu aqui em cima. De Dó para Si não vai dar certo, porque Si não é uma alteração de Dó. Dó é uma nota, Si é outra nota. A mesma coisa acontece aqui do Fá para o Mi. Mi não é uma alteração de Fá, nem vice-versa. Fá é uma nota, Mi é outra. Mas de Mi para Mi bemol, nós temos um intervalo de primeira diminuta. Aliás, nesse caso aqui, ó, esses dois casos aqui, de Dó para Si, de Fá para Mi, né? De Mi para Fá, de Si para Dó, são casos que nem intervalo de primeira é, tá certo? Eles estão englobados em outra classificação de intervalo. E nós vamos aprender na próxima aula. Ok? Deu para entender aí o intervalo de primeira? Então, ele pode ser um intervalo de primeira justa, aumentada ou diminuta. Justa, quando não há alteração nenhuma.
aumentada quando há uma alteração ascendente, diminuta quando há uma alteração descendente, ok? Você ainda tem alguma dúvida com respeito ao assunto abordado neste vídeo e em outros vídeos desse canal? Não se preocupe, me chama aí no WhatsApp, anota aí o número que aparece na sua tela, salva aí no seu telefone e nós vamos conversar sobre os assuntos pertinentes a esse canal, ok? Você faz a sua pergunta e, de acordo com tiver a resposta, eu te respondo conforme os meus conhecimentos. E se por acaso for um assunto de muita relevância, né, muitas pessoas com a mesma dúvida, certamente faremos um vídeo aqui explicando o assunto, ok? Aqui nesse canal. Mas vamos lá, chama no WhatsApp e vamos conversar a respeito de suas dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.